Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do EP Loucos. Meu nome é Fred e a gente está trazendo aqui para vocês o primeiro episódio de uma série especial sobre o Fantasy da Premier League. É uma espécie de cartola FC exclusivo do campeonato inglês. Se você não quer ficar de fora dessa onda que já é febre mundial, o EP Loucos traz para você os atalhos para você já chegar na frente nessa competição. Acompanhe tudo aqui nessa série exclusiva do EP Loucos para você. Nesse sábado, dia 5 de agosto, a gente vai fazer um vídeo para mostrar para vocês ao vivo a nossa live do draft, onde a gente vai selecionar os nossos craques que vão ter que ficar com a gente até o final da temporada. Se você ainda não conhece o jogo e pretende entender as regras, por favor, fique nesse vídeo até o final para não ficar completamente perdido na live que a gente vai fazer hoje à noite, às 8h30, então fique ligado. Então, galera, são dois modos de jogo. Você pode jogar o Fantasy tradicional ou o Fantasy Draft, que é o que a gente vai estar priorizando aqui no canal, simplesmente pelo fato de eu achar mais divertido e vocês vão ver logo logo por quê. O Fantasy tradicional é só você acessar com fantasy.premierleague.com e o Draft é draft.premierleague.com, né? Mas você vê que o site é bem parecido, sem dor de cabeça. Pode optar por entrar sempre com e-mail e senha ou por essas contas aqui que vocês já têm, né? Eu prefiro entrar pelo Google porque eu acho mais prático. Entrando, como eu falei para vocês, vocês têm a opção de jogar os dois jogos simultaneamente, né? O Fantasy e o Fantasy Draft, nada impede você jogar os dois, ou você escolhe aquele que mais te agradou. No nosso caso, eu acabei jogando por anos o Fantasy, mas quando a gente descobriu o Draft, a gente achou mais divertido, é por isso que hoje a gente está jogando só o Draft. Mas eu vou explicar para vocês, e esse vídeo específico vai ser focando no Fantasy, mas aí eu vou contar para vocês no finalzinho as diferenças para o Draft, e aí ao longo da temporada podem surgir mais dúvidas sobre o Draft, e aí a gente vai tirando aqui no canal. Mas vamos deixar esse vídeo prioritariamente para tirar dúvidas do Fantasy, e os próximos vídeos a gente vai ter muitos vídeos sobre o Draft, aí vocês podem tirar as dúvidas com mais calma. Aqui vocês estão vendo que eu já tinha montado um time, mas eu vou desfazer aqui só para mostrar a vocês como é que seria para montar do zero, né? Isso é muito simples de fazer sem problemas. Aqui nessa aba inicial vocês têm as principais notícias, né? Sempre bom dar uma olhadinha nesses artigos para você ficar familiarizado. Outra opção interessante é dar uma olhadinha nessa aba de Scout, né? Que é dicas importantes sobre os principais jogadores de cada rodada, então é sempre bom estar acompanhando aqui para ficar bem informado. Claro, vocês vão querer dar uma olhadinha depois na parte de regras, né? Algumas dúvidas frequentes que estão por aqui também, ó. Que você aprende o que é o wildcard, quando o jogo é atualizado. Então é sempre bom e importante aqui você ir para a parte do help. Perguntas frequentes, regras, tem tudo aqui. Mas eu já vou passar para vocês aqui as principais regras para vocês já chegarem na pegada, né? Mas o nosso foco aqui vai ser com a escolha do time. Aqui você escolhe a formação, né? Eu vou mostrar mais para frente, mas o foco da gente aqui são as transferências, né? Para quem está começando ou quer fazer uma seleção rápida, aqui você tem a opção de pedir o auto pick, né? Aqui faz uma seleção automática dos jogadores baseado no dinheiro que você tem disponível. Você pode fazer isso tranquilamente quantas vezes você quiser, retirando os jogadores que você não quer e aí pedindo para selecionar automaticamente novamente. Por exemplo, nessa seleção aqui, vamos supor que você não queira manter Trossard, que provavelmente ele é reserva, e aí não queira manter Van Dijk, que você está achando um pouco caro, e ele não está mais desempenhando da forma que estava nas últimas temporadas. Aí você pede para selecionar de novo. Aí ele já trouxe aqui mais opções para você, né? Você pode fazer isso quantas vezes você quiser. Não gostei desses dois goleiros, achei muito caros. Aí você pede para selecionar novamente e ele escolhe outras opções para você. Eu sempre aconselho fazer do zero, porque aí você faz uma seleção mais cuidadosa. Quem está acostumado com cartola consegue pegar esses detalhes iniciais muito facilmente. Mas até para quem nunca jogou, você vê que o jogo é muito intuitivo, né? 100 é o limite, você pode gastar menos, ele vai ficar armazenado no seu banco. Mas eu tento aproveitar ao máximo o dinheiro, né? Porque aí você teoricamente teria um time mais forte possível para aquele dinheiro disponível
independentemente do momento do campeonato. Mas pode ser uma questão estratégica de você, em determinada rodada, deixar um dinheiro no banco para poder investir no jogador melhor depois. Vamos passar primeiro nas regras básicas, né, que eu acho que é importante. O objetivo é você, no seu determinado ranking, você tentar pontuar o máximo possível, né, mais do que o seu coleguinha. Os principais parâmetros de pontuação, para já você ficar na cabeça, são clean sheet, que vale 4 pontos, e aí isso vale tanto para zagueiros quanto para goleiros. Então você vai priorizar jogadores nessas linhas que têm maior possibilidade de conquistar clean sheets, ou seja, de passar jogos sem sofrer gols. Um detalhe importante: se o jogador ficar mais de 60 minutos em campo e o time não tomar gol e ele for substituído, você leva o clean sheet, sem problema, desde que o time não sofra gol por pelo menos 60 minutos em que ele estava em campo. Então é um detalhe interessante dessa regra. Ficando mais do que 60 minutos, você garante 2 pontos de participação, só pelo fato do jogador ter ficado 60 minutos em campo. Caso ele não fique, você ganha apenas 1 ponto. Então, para zagueiros e goleiros, se você colocar jogadores que te garantam clean sheets e que fiquem pelo menos 60 minutos, ou seja, titulares, né, absolutos, você já garante aí 6 pontos. 2 por participação e 4 pontos de clean sheet. Também é interessante para goleiros observar goleiros que fazem muitas defesas, porque a cada 3 defesas o goleiro ganha mais 1 ponto. Então fiquem de olho nesse detalhe também. Para todos os jogadores, independente da posição, eles podem ganhar pontos de bônus a depender do desempenho dele durante a partida. E aí é um sistema automatizado que considera porcentagem de acerto de passe, roubadas de bola, vários critérios ali que vão somando pontos para no final determinar quem foram os melhores da partida. Claro que assistências e gols são muito mais determinantes, mas a escolha do melhor da partida vai além disso, né? Só que como assistências e gols para o cálculo de melhor da partida é um valor considerável, claro que se o cara já fez um gol ou deu uma assistência, ele já tem grande chance de estar entre os melhores da partida. Nesse caso, o melhor da partida ganha 3 pontos, o segundo melhor 2 pontos e o terceiro melhor ganha 1 ponto. Isso considerando todos os jogadores da partida, ou seja, dos 2 times. Por isso que é tão difícil ficar nesse top 3. A assistência vale 3 pontos, independentemente da posição. Então é sempre bom procurar jogadores que têm esse histórico de fazer muitas assistências. Só que gols valem 4 pontos se for atacante, 5 pontos se for meio campista. E para zagueiros, laterais, e são todos considerados zagueiros aqui nessa análise, eles ganham 6 pontos a cada gol marcado. Então é interessante ter isso em mente também. Laterais que dão muitas assistências, mas que também fazem gols, é sempre importante, porque gol faz muita diferença. E zagueiros que fazem gols de cabeça, né? Fiquem de olho nesses jogadores também. O meio-campista também ganha clean sheet, só que nesse caso ele só ganha 1 ponto. Então, se o Manchester United tiver clean sheet, a gente vai ter Shaw, por exemplo, ganhando 4 pontos. Só que Bruno Fernandes só ganharia 1 ponto, porque é um meio campista. E atacantes como, por exemplo, Martial ou Højlund lá na frente, não ganharia nenhum ponto, porque é considerada a contribuição que eles tiveram para aquela clean sheet, né? O fato do time não ter tomado gol. O meio campista tem uma contribuição menor, mas tem. Só que, obviamente, a contribuição maior é de zagueiros e goleiros. Cartão amarelo você perde 1 ponto, cartão vermelho você perde 3 pontos, então fiquem atentos a esses jogadores que costumam tomar muitos cartões. Fazer gol contra, o jogador perde 2 pontos, ou perder pênaltis, também o jogador perde 2 pontos. No caso de goleiros, defender pênaltis é algo fantástico, né? Ganha 5 pontos. Outra regra interessante é que para goleiros e zagueiros, a cada 2 gols sofridos, eles perdem 1 ponto. Então, para times que, sei lá, tomaram 4 gols, então nesse caso eles perderiam 2 pontos, todos os zagueiros e o goleiro, porque eles perdem 1 ponto a cada 2 gols sofridos. Fiquem de olho nisso também. E também lembre-se do seguinte, né? Se o jogador for substituído antes dele tomar aquele gol, que diminuiria a pontuação dele, não vai diminuir. Só conta se ele estivesse em campo. É a mesma coisa da clean sheet. Se o jogador saiu 61 e o time não tomou gol, você já garantiu a clean sheet, mesmo que o time tome gol depois. Isso vale para o outro lado também, né? Se ele saiu 59 minutos, ele só vai ganhar 1 ponto de participação, porque ele não completou 60 para ganhar os 2.
e também não vai levar a clean sheet, porque para pegar a clean sheet tem que jogar pelo menos 60 minutos e não tomar gols nesses 60 minutos. Então acho que eu cobri as principais regras. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários que a gente soluciona na hora. Para montar o time, galera, eu recomendo sempre você vir aqui, ó, e filtrar pelo critério que você está procurando analisar seus jogadores. Você pode vir aqui avaliar a forma, que considera o desempenho dos jogadores nas últimas rodadas, mas os critérios que a galera mais analisa normalmente, né? Por exemplo, clean sheets, para você avaliar principalmente goleiros e zagueiros, né? Natural. Pontos totais, né? Que aí você considera o desempenho do jogador na última temporada, quem foram os melhores, por posição ou geral também. Outro critério interessante é você analisar pontos por partida. Porque, por exemplo, quando você olha pontos totais, você pode chegar aqui e avaliar. Steel não fez muitos pontos, ó, 65, comparado aos demais goleiros. Ou, por exemplo, Lohri não fez muitos pontos. Mas Lohri, na temporada passada, teve lesão. Então é uma situação específica. E Steel só assumiu a titularidade depois de um tempo. Ele só assumiu a titularidade mais da metade para o final do campeonato. Então, quando você avalia pontos por partida, você vai ter uma noção maior do desempenho. Agora, você tem que ter cuidado para esses casos aqui. O Ortega está com pontos por partida bem alto, né? Esse valor bem alto, mas ele joga pouquíssimas partidas porque ele é reserva de Edson, né? Então você tem que considerar isso. Do Bravka também, ele foi reserva há muito tempo do Newcastle, então obviamente que em alguns casos você tem que analisar de forma específica. Mas de maneira geral, ó, dos goleiros que são titulares absolutos, Henderson teve uma lesão muito grave, né? Então talvez eu não considerasse, mas Raya foi um dos principais goleiros da temporada passada, né? Assim como o Alisson, está vendo Steel aqui, como já subiu. Outro ponto interessante são os bônus, né? Que eu falei para vocês. Esses bônus aqui, BPS, é a pontuação global, que está considerando todos os critérios que eu já falei aqui, todos os fatores que compõem a nota do jogador, vamos dizer assim, para no final das contas se eleger, faz um ranking e eleger os 3 melhores. Mas você pode também pegar os bônus acumulados, né? Que são jogadores que efetivamente no final de cada jogo acabaram pontuando, e é esse aqui é o acumulado, né? Mas a ideia para vocês é avaliar o melhor custo-benefício, né? Por exemplo, Leno pegou vários bônus e é um jogador que tem um bom número de pontos por partida. Então faz sentido você investir nesse tipo de jogador. Assim como John Stone, que virou titular do Palace. Se você quiser procurar e está com pressa, basta começar a pesquisar aqui, ó. Steel é uma alternativa interessante também para você colocar no lugar de Leno. Isso é só um exemplo. É interessante também você buscar informações das rodadas e do nível de dificuldade. O nível de dificuldade é medido por cor e número, né? Só para facilitar aqui, mas é o mesmo critério. O verdinho quer dizer uma rodada mais fácil, em teoria um jogo mais fácil. Aqui ele mostra H, né, home, que é um jogo em casa, e aqui é A de away, jogo fora de casa. Quanto mais vermelho, mais difícil em teoria. Isso aqui é uma sugestão do jogo, considerando os últimos resultados contra esses times nessas circunstâncias. E aí eles colocam aqui. Está considerando, por exemplo, que o jogo é em casa, mas é contra o Newcastle, é um jogo difícil, é um time muito forte. 4. O maior nível de dificuldade é 5. E o menor nível de dificuldade seria 2, né? Que é esse verdinho aqui, ó. Steel acaba sendo uma excelente opção pela sequência de rodadas, né? Se você comparar com Leno, tá vendo? São rodadas mais complicadas. Tem inclusive Arsenal pelo caminho. Então de cara aqui eu já estou achando que compensa essa troca. Vamos deixar Steel por aqui. Você vê que eu estou aproveitando todo o meu dinheiro, né? Que é a lógica que eu costumo usar no início. Depende também da sequência de rodadas. Eu fiz só um exemplo aqui, mas se eu estivesse jogando para valer, eu teria estudado um pouco mais a sequência de rodada, tá vendo? Eu coloquei esse jogador do Chelsea, mas ele já tem um jogo duríssimo na primeira rodada, então já não é uma opção tão interessante aqui, mas eu posso deixá-lo no banco e colocar mais à frente. Avaliando atacantes, né? Haaland é um cara que, pelos recordes que ele está quebrando, ele se torna meio que obrigatório, só que obviamente que vai ter gente que vai contestar. Kane, eu tenho utilizado Kane sempre nas últimas temporadas, né? Só que agora eu nem recomendaria por enquanto, porque eu tô achando que muito provavelmente ele tá indo pro Bayern de Munique, né? Mas é um jogador que, se ficar, é sempre uma excelente opção, considerando que ele é mais barato que Haaland e entrega muitos gols, né? Na temporada passada ele fez 30 gols, então é fantástico, ficou com um número bem próximo
do total de pontos que Haaland fez. Aqui a gente pode até avaliar isso, né? Comparar o total de pontos, ó. Eles ficaram bem próximos, né? Considerando a diferença de valor, se for algo parecido nessa temporada, compensa muito mais pegar Kane do que Haaland, né? Até porque eu não sei se Haaland vai conseguir um desempenho tão espetacular. Ele quebrou recorde, né? Claro que tem gente que está esperando que ele vai fazer até mais, mas eu acho meio difícil. Eu acho que a tendência é ele até fazer um pouco menos, porque era um recorde que demorou anos para ser quebrado. Será que ele vai quebrar em 2 anos seguidos, né? É isso que vocês têm que avaliar. Tony era uma excelente opção, só que está suspenso até janeiro, né? Então, por enquanto, sem condições. Gabriel Jesus seria também um jogador interessante, infelizmente está machucado. Então, vocês vão avaliar com calma e decidir os principais jogadores. Trippier é um jogador que dá muitas assistências, né? Por isso que eu escolhi ele aqui. 2 zagueiros do Newcastle, porque foi um time que por boa parte do campeonato era líder de clean sheets, né? Então era praticamente uma defesa intransponível. E Botman é um zagueiraço. Shaw virou titular absoluto com o Ten Hag, né? E ele joga tanto como zagueiro quanto como lateral. Quando ele joga como zagueiro, ele tem uma grande tendência de conquistar pontos de bônus, e quando ele joga como lateral, ele costuma dar muitas assistências. É um jogador bem interessante. Estupinan estourou na temporada passada do Brighton, jogou demais. Deu muitas assistências. As rodadas que ele tem são rodadas fáceis, então vale muito mais investimento por esse valor. É interessante também que vocês venham aqui, ó, na informação e busquem o histórico do jogador na temporada passada. Mas claro, vocês têm que lembrar, por exemplo, aqui, Shaw, na outra temporada, ele tinha ido muito mal, né? Porque ele estava em queda. Mas você vê que na temporada anterior ele tinha feito o mesmo 124 que ele fez na passada, né? Você tem que analisar o histórico, é interessante. Mas o momento de Shaw, para mim, foi a melhor temporada da carreira dele, a última, né? Então, muitas vezes o momento acaba pesando mais do que o próprio histórico. Aqui você vê a porcentagem de seleção, ó, 29% dos jogadores selecionaram ele, né? Então é um fato interessante também isso. Esse index é um índice que eles avaliam em termos de 3 aspectos. Vocês estão vendo ali: influência, criatividade e ameaça, né? Então isso aqui é um índice geral que considera todo o impacto que o jogador tem no jogo. E aqui você percebe que ele é o 12º melhor zagueiro, né? Defensor, que aí eles consideram o zagueiro lateral do jogo, né? E é o 3º mais selecionado, 205 zagueiros. Aqui, quando você vai para o meio campo, esse jogador aqui, porque é mais barato, ele já está bem mais embaixo na lista, né? Natural. Mas se você pega um jogador de ponta, como Martinelli ou Bruyne, eles também vão estar bem próximo do topo, né? 6 de 260, Martinelli 5 de 260. 9 de 260 em relação à seleção, né? Por parte dos times que estão sendo montados aqui, dos jogadores, tipo eu e você. E 5 em relação à estatística, né? Considerando influência, criatividade e ameaça. Se você quiser analisar o ICT Index, está aqui. Aqui é um número combinado, combinando influência, criatividade e ameaça. Você pode analisar os números individualmente. Qual é o jogador que mais ameaça em termos de gol, né? Haaland, Kane, nenhuma surpresa. Qual é o jogador mais criativo? Aí são normalmente meias, né? E Kane, que também muitas vezes recuava e se comportava como meia, dava muitas assistências. Aqui não é só assistência, né? Aqui é em relação à criação de jogadas de uma maneira geral. Você fazer pivô, você ajeitar lances para os seus companheiros. Se você tiver uma boa rodada, você vai estar concorrendo a prêmios, né? Eles sempre costumam colocar isso aqui. Na última temporada que eu joguei o Fantasy, concorria a uma edição do FIFA, canecas e etc. É uma coisa interessante. Claro, para isso você tem que ser um dos melhores da rodada globalmente, né? Aqui na hora de escolher o time, é interessante para vocês terem uma ideia das opções que vocês têm, né? A formação vocês que escolhem. Isso pode também influenciar nas suas transferências. Às vezes você pode querer montar um time titular muito forte, com banco fraco, ou um time bem equilibrado, né? Você pode optar, por exemplo, por entrar com 3 atacantes. E aí você tiraria um dos zagueiros. Aí você confirma aqui. É um time bastante forte. Aí você tem que se ligar também na ordem do banco, porque caso um jogador seu não jogue, entra nessa ordem que você está definindo aqui, ó, número 1, número 2, número 3. A não ser que a formação não permita esse jogador entrar, mas se a formação permitir, ele vai entrar. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que você teve essa formação aqui e Trippier não pôde jogar.
Mas no mínimo você tem que ter 3 zagueiros lá atrás, 3 defensores, né? Porque nenhum time joga com menos do que isso. As formações tradicionais você tem no mínimo 3, né? Você pode ter uma linha de 3, uma linha de 4, uma linha de 5. Por isso que é possível sim você colocar, vamos supor aqui, uma linha de 5 defensores lá atrás, sem problemas, porque existe essa formação na realidade. Você pode também utilizar a formação que estava antes, né? Que foi a que eu mostrei para vocês, com os jogadores mais ofensivos. Aí vamos supor que nessa formação aqui, Trippier não jogue por algum problema de lesão. E esses dois jogadores, Stupinian e Shaw, jogaram. Só que o fato desse jogador não jogar, mesmo que você tenha colocado o meio de campo como sua primeira opção, como a formação tem que ter no mínimo 3 zagueiros, necessariamente o jogo vai buscar o zagueiro para poder preencher essa posição. Então é uma limitação da formação que você escolheu. Você tem que ficar ligado nisso. Mas numa situação normal, em que seus 3 zagueiros jogaram, não tem nenhum problema, é sempre a primeira opção que vai entrar. Se for o meio-campista, vai entrar o meio-campista. Então vamos supor que o atacante aqui não jogou. Automaticamente o jogo vai fazer isso no final da rodada. E é esse jogador que vai pontuar, porque esse aqui vai estar com 0, né? Na situação anterior, vocês estão vendo aqui, né? É muito simples de substituir. É só você vir aqui e pedir para fazer o switch, né? Que é trocar. Se você trocar de posição aqui, colocar o zagueiro como primeira opção, é exatamente isso que vai acontecer. Se esse aqui não jogar, automaticamente no final da rodada o jogo vai fazer essa alteração aqui. Então é simples assim, não tem muito mistério não. Capitão é uma regra interessante do fantasy tradicional, né? Vai pontuar sempre o dobro naquela rodada que você escolheu. Então se você escolheu Haaland como capitão e ele fez 10 pontos, naquela rodada ele vai fazer 20 pontos. Você vai dobrar a pontuação. Caso ele não jogue, é o vice-capitão que vai ganhar uma pontuação maior para você. Outra coisa interessante é, quando você faz o cadastro e escolhe seu time de preferência, você automaticamente já entra na liga dos torcedores daquele time, né? Da galera que também escolheu o Liverpool como o time de torcida, né? Você poderia colocar também, eu sou um fã da PL e não tenho time específico. Aí não apareceria aqui. Automaticamente, quando você preenche lá o país, você já entra na liga do país, por isso que é bom colocar o país correto. E sempre você está na liga geral, né? Considerando todos os jogadores do mundo todo. E tem análise também rodada por rodada, né? Quem são os melhores jogadores do jogo aqui, rodada por rodada. Em relação às transferências, você pode fazer quantas transferências você quiser até o início da rodada. Porém, a partir do momento que o campeonato começar, você só terá direito a uma transferência livre, de graça, entre aspas, por rodada. Quando ele fala transferência livre, é que não deduz pontos do seu ranking, né? Então, vamos supor que você fez 70 pontos na primeira rodada. Foi ótimo, beleza, tal. Para outra rodada, você pode fazer uma transferência sem reduzir pontos. Se você fizer mais de uma transferência, ou seja, 2, a segunda já vai lhe custar 4 pontos. Então você vai reduzir o seu valor de pontuação total em 4 pontos. Se você tiver com folga e realmente precisar daquela transferência, você faz. Mas é aconselhado você tentar fazer sempre só as transferências sem deduzir pontos. Também é interessante observar que pode se acumular até 2 free transfers por rodada. Ou seja, você não fez transferências na primeira para a segunda rodada. Quando chegar da segunda para a terceira, você vai ter 2 livres. E aí é o máximo que acumula. Se você não gastar pelo menos uma, você só vai continuar tendo 2. Ou seja, você não vai acumular mais, né? Mas nesse início aqui, vocês podem fazer e refazer seu time quantas vezes vocês quiserem, né? Até o dia 11 de agosto, porque eles costumam fechar essas alterações um pouco antes da rodada começar, né? Sempre assim. Aqui, se você quiser, você personaliza o kit, mas aqui não influencia em nada no jogo. E aqui você pode também acompanhar os próximos jogos, né? Qualquer dúvida, vocês deixem aí, eu posso responder nos comentários, posso fazer novos vídeos esclarecendo, mas um outro ponto importante é em termos de valorização de jogador. A valorização se dá em função da quantidade de players, né? Nós jogando, que colocamos aquele determinado jogador numa determinada rodada e a quantidade de jogadores que tiraram esse jogador dos seus times. Então, é esse saldo aí de transferências subtraindo de transferências out. O número de pessoas que acabaram colocando aquele jogador no time, subtraindo das pessoas que tiraram. Por exemplo, Mitoma arrebentou na primeira rodada. Então ele tende a valorizar, porque muita gente vai querer colocar o jogador. Aí eles vão contabilizar quantas pessoas estão colocando Mitoma para a próxima rodada. E aí isso vai fazer com que o jogador valorize. O jogador só pode valorizar até 0.3 por rodada.
Mas normalmente ele valoriza no máximo 0.1, 0.2 mesmo. Quando você vende, você perde metade dessa sua valorização, desde o momento que você colocou o jogador até o momento que você vendeu. Era como se fosse uma taxa de um agente, vamos dizer assim, na vida real. É uma simulação disso. Então, se Mitoma, eu estou com Mitoma, fico com ele por várias rodadas. E ele valoriza de 6.5 até 6.9. Valorizou 0.4. Quando for vender, eu vou vender ele por 6.7. Infelizmente, você não consegue vender pela valorização total do jogador. Fique de olho nisso para não vender na hora errada. E outra coisa que é bem chata, se ele valorizar um número ímpar, né, por exemplo, 6.5 para 6.8, quando você for vender, você só vende por 6.6, infelizmente, porque a valorização ficaria 1,5 e acaba aproximando para baixo, porque você ainda não ganhou aquele 0,5 a mais, né? Você só ganha a valorização inteira, né? 0.1 e não o 0.15. Então eu acho que eu cobri todas as regras. Fiquem de olho nas últimas contratações. Por exemplo, se Arsenal contratar Raya. Raya é um goleiro muito interessante para esse jogo. Porém, se Arsenal contratar Raya, aí já fica uma situação complicada, porque ele vai disputar a posição com o Ramsdale e ninguém sabe quem será o titular ainda, né? E o draft, que a gente já está montando e vai fazer uma live hoje à noite, aqui ó, já está marcado aqui, os competidores já estão aqui a postos. Cada um vai ter 60 segundos para fazer as escolhas de cada um dos seus jogadores. E aí a grande diferença aqui, e o motivo porque hoje a gente joga o draft e não joga o fantasy, e que a gente acha mais divertido, é muito simples. Você não precisa se preocupar com capitão e vice-capitão, mas isso é uma questão de gosto, tá, gente? Tem gente que prefere o fantasy, é normal isso. E a gente hoje em dia está preferindo o draft. A gente jogou o fantasy por anos, também é natural que você queira jogar um jogo diferente, né? O draft a gente jogou pela primeira vez a temporada passada, então é algo novo pra gente. A ideia aqui é o seguinte, a gente não tem que se preocupar com capitão e vice-capitão, porque não existe a opção de escolher capitão e vice-capitão no draft, são só as pontuações puras, sem dobrar. E o que é mais importante aqui é o seguinte, no Fantasy você pode montar o time que você quiser, com qualquer jogador. Já o draft, nessa liga que você seleciona aqui, que você faz com seus amigos, você cria essa liga com antecedência, manda um código para seus amigos e eles vão entrando, né? Isso você pode fazer no Fantasy normal também, você pode criar uma liga privada dos seus amigos. Mas quando você cria essa liga aqui no draft, cada um vai ter esse tempo aí que você define, né, de 30 segundos até 90 segundos, se eu não me engano, para escolher cada um dos seus jogadores. E aí o sistema automaticamente vai sortear para decidir quem vai ser o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Nesse caso só temos 4 pessoas, mas tá vendo aqui, ó? A gente está começando na primeira rodada, no mínimo tem que ter 2 pessoas, né? Porque senão não tem competição. E o máximo para cada uma das ligas privadas é ter 8 participantes. A gente está aí no meio, 4 participantes. O sistema vai sortear a ordem, cada um vai ter um período aí, 60 segundos nesse caso que a gente escolheu, para poder escolher o seu jogador. Vamos supor que eu, Fred, seja o primeiro a selecionar, como foi assim na temporada passada. Aí eu vou lá e seleciono o Kane, o Haaland, o Salah, seja lá qual for a sua primeira opção. Essa é a seleção que, a não ser que eu abra a mão desse jogador depois, vai ficar comigo até o final da temporada. Não tem como mais de um player ter esse jogador. Ou seja, se eu pego, Alan não tem como pegar, nem Eduardo, nem Tássio. Haaland, Kane ou Salah é um jogador que vai ficar comigo até o final. Então essa é a grande diferença. No Fantasy tem sempre aquela questão, você tá copiando meu time, tá botando um time igual o meu. No draft não tem isso, porque os jogadores são únicos. Quem pegar Salah só vai abrir mão dele se quiser. Só ele pode ter Salah. Quem pegou Haaland, só ele pode ter Haaland. E aí a tendência, principalmente para os craques, é que você fique com eles durante o jogo inteiro. Porque se você soltar, aí os outros têm a opção de pedir aqueles jogadores. E aí, seguindo a ordem, o sistema vai definir se você vai conseguir ou não. Mas a partir do momento que você abre mão, você tem a possibilidade de perder aquele jogador. Nessa primeira rodada, o sistema faz um sorteio para definir a ordem. Depois que os 4 escolhem, o que ficou por último já faz as 2 escolhas, né? Porque ele já abre a outra rodada. Então tem algumas regras específicas do draft, vocês vão ver com mais tranquilidade quando a gente fizer a live, vocês vão entender, mas é basicamente essa lógica. E aí, nas outras rodadas, a gente vai fazer outros vídeos sobre isso também. Quando um jogador é dispensado, eu posso tentar solicitar esse jogador na outra rodada. E aí, o critério já não é mais sorteio, né? Já é por classificação da nossa liga. Então, o que esse jogo faz é dar prioridade para quem começou mal no campeonato. Sempre baseado na classificação.
quem tiver mais embaixo vai ter prioridade na escolha dos jogadores nas outras rodadas. Então é uma coisa interessante para manter o campeonato sempre competitivo. O draft é importante porque define muita coisa, mas o jogo dá oportunidade dos outros jogadores se recuperarem nas outras rodadas também, porque quem está mais embaixo tem prioridade. Enfim, eu dei uma passada geral. Em relação à pontuação, é basicamente a pontuação do Fantasy, só não tem capitão e vice-capitão para poder dobrar as pontuações, mas o resto das regras valem aqui também. A grande diferença é essa diferença que eu expliquei para vocês, na escolha dos jogadores e no fato dos jogadores serem únicos, por isso que a gente acha muito mais divertido. Vejo vocês na live hoje à noite, às 8h30, não perca. É isso aí, galera, muito obrigado por acompanhar mais um vídeo do EP Louco. Se inscrevam para não perder nada, deixem suas dúvidas, seus comentários, estou à disposição. E muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.